A verdade, ela é uma só. Tá com paciência, com perdão da palavra, tá com saco pra falar de Vasco? Tá? Então chega aí. A gente tem algumas coisas pra pontuar aqui, né? Eu quero trazer um corte do Lédio, que fez um desabafo nas suas redes sociais, que eu concordo plenamente com tudo, mas toda a análise, né, que ele fez ali da partida no ao vivo, né, logo após ali o jogo, no programa Troca de Passes, eu acho importante, porque nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre alguns aspectos, né, do jogo e também do futuro do Vasco, da nossa realidade. Meu Deus, cara, o que a gente fez pra merecer isso? É surreal, cara. Eu costumo falar isso aqui com vocês, que o vascaíno é o torcedor de time grande que mais sofre no mundo. É uma coisa assim inexplicável, é surreal o que a gente passa ano após ano. Então é o Lédio comentando sobre a nossa realidade, sobre a parte física do Vasco que assusta. Também tem um comentário do Eric Faria, falando sobre o Carille, né, sobre as suas escolhas ali na partida, que eu acho muito interessante também a gente trocar uma ideia sobre Fábio Carille pensando no futuro, na nossa temporada aí de 2025, vamos resenhar sobre isso, e eu quero trazer aqui também o Simon, que falou de alguns lances também da partida de ontem, família vascaína. Eu sei que não é o momento de pedir isso, mas dá aquela força aí pro trabalho aqui do Thiagão, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, para não perder os próximos vídeos. Olha só, eu queria pegar essa opinião aqui do Jean Faísca, o único que eu gosto lá do Atenção Vascaínos, e ele deixou uma opinião sobre o Lloyd. Tá na tela para vocês. Quando o Lloyd fez aquela live, deixei claro que aquilo ali não era a postura de um profissional. Muita gente achou legal. Dentro de campo, a postura é a mesma, completamente desconectado com a realidade. Não é para descartar, é para fazer um trabalho psicológico e forte. Assim, a que ponto a gente pode levar pro lado 22 que ele tem, a gente viu através dessas lives, ou realmente entrou mal? Entrou muito mal no jogo. Porque, assim, a comparação que eu vou fazer é no jogo contra o Nova Iguaçu, que ele entrou razoavelmente bem, e mesmo com o placar de 3-0, não ficou fazendo um monte de loucura, né? Tocou a bola, arrancou, tentou um drible, chegar no fundo, não fez loucura. Então, assim, 22 ou entrou muito mal? A gente fica nessa dúvida. Eu acho que entrou muito mal, e também pelo contexto. Nossa senhora, né? O segundo tempo do Vasco é de assustar qualquer um. Então, assim, como ele disse aqui, não é para descartar, é para trabalhar mentalmente. Eu entendo que pelo perfil do Carille ele pode ser titular do Vasco. O Vasco vai ter tempo agora, né, para trabalhar nesse sentido, visando aí a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas entrou muito mal ontem. Na minha opinião, mais do que o lado 22 aflorou ontem. Quero saber a opinião de vocês. Seguindo aqui, né, uma situação que me deixou muito chateado, né, que é a lesão do Felipe Coutinho. Tá aqui, Coutinho terá 21 dias para se recuperar até a primeira rodada do Brasileirão. Ontem, bolado da vida, principalmente pela derrota, porque eu queria ganhar o jogo, né, por isso que eu reclamei aqui, até falei besteira, né, que o lance não me incomodou, né, do gol impedido, no sentido da classificação, mas me incomodou porque eu queria que o Vasco ganhasse a partida. Poxa, se o Vasco tivesse ganhado e não classificado, irmão, já tava de bom tamanho pra mim, pra tirar essa uruco, baca desgramada, pra pegar um pouco de confiança, mas não aconteceu uma coisa nem outra. Mas aí, o ponto é, num tom mal criado da minha parte, já um pouco ali alcoolizado, não tava não, puto da vida, com a derrota, com a eliminação, eu falei que a galera que reclama do Felipe Coutinho não entende nada de bola, nada, né? Falei isso. E será que o Thiagão vai mudar de opinião agora sóbrio, tomou um café da manhã, água, tá relaxado? Não muda. Não muda. A gente pode ter outros debates em relação ao Felipe Coutinho. O valor que é pago, custo-benefício, novamente se lesionou, até mostrar a imagem dele que ele saiu chateado, saiu puto. Tudo isso a gente pode debater. Agora, falar da qualidade do atleta e você não pontuar a questão do contexto do time, cara, é muito difícil. É muito difícil. Às vezes eu acho que o vascaíno realmente está acostumado com um jogador ruim nos últimos tempos. Eu já vi um comentário falando que o Benítez fez muito mais com a camisa do Vasco do que o Coutinho. Jogava muito mais. Pô, gente, calma aí, cara. Calma aí, cara. Existe um contexto em relação ao Felipe Coutinho que a gente precisa entender. Por isso que eu tô falando. O debate do custo-benefício pode ser outro. Aí sim eu posso concordar com muita gente. Agora, falar da qualidade técnica dele é muito difícil. É muito complicado se você não entender o que o time hoje proporciona pro Felipe Coutinho. O outro debate que eu falo aqui com vocês é se vale a pena então ter Felipe Coutinho Payet. Também vou concordar. De repente não é, de fato. Tem jogadores de mais força física, jogadores que não têm a técnica deles, mas vão jogar mais, vão correr mais, vão se dedicar mais. Pode ser.
Um outro ponto. Agora, para de criticar jogador acima da média, jogador bom. Entende todo o contexto. E se nesse contexto realmente não cabe Felipe Coutinho, aí é o que eu estou falando. É uma outra resenha, é um outro debate, sabe? Porque a gente tem que dar as peças pro cara. E se não tem, aí sim a gente tem que debater se vale a pena realmente renovar com ele. O Payet já vai pra casa do caramba, né? Tava na Sapucaí ontem, sei lá, vendo desfile, então já sabe que não vai ficar. Agora o Felipe Coutinho, cara, eu gosto muito dele, sou muito fã, não estou dizendo que é ídolo do Vasco, não fez nada ainda com a camisa do Vasco, eu estou falando do jogador. Bem fisicamente e com um time minimamente organizado, com peças na frente, você pode ter certeza que vai ser um diferencial do Vasco. Você pode ter certeza. Agora, se vai atingir essa condição física, já vai se lesionar de novo, e se o Vasco não tem time pra realmente tirar o que o Felipe Coutinho pode entregar, aí eu concordo com vocês. É uma outra resenha, é um outro debate. Esse é meu ponto de vista em relação ao Felipe Coutinho. Agora eu queria passar aqui, família vascaína, o vídeo do Simon, lá na ESPN, analisando 2 lances, do gol e também da expulsão do Bruno Henrique. Vale tudo, MMA. Vamos entrar nessas polêmicas aí. O Wagner Magalhães foi o árbitro, né? O jogo teve 25 amarelos e 28 faltas, e o Paulo Moreira o árbitro de vídeo. Então, aos 27, o Bruno Henrique recebeu um cartão amarelo por reclamação. Contestou a decisão do árbitro e recebeu amarelo. Depois ele deveria ter recebido o segundo cartão amarelo, porque ele deixa o braço no rosto do adversário. Muito claramente um lance de cartão amarelo clássico. Mas o VAR não interveio porque o VAR não pode sugerir revisão quando é para o segundo amarelo. E não era um lance de vermelho direto. Por isso, o VAR não sugeriu revisão para o Wagner, que acabou errando. E, obviamente, o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, né? E depois ele faz o gol, porque era um lance de cartão amarelo. Como seria o segundo, ele receberia o cartão vermelho. Mas o VAR não pode interferir quando é um lance para segundo amarelo, e sim quando é vermelho direto, que não era o caso. Simão, é muito clara a falta para cartão amarelo. Oi. Ô Simão, o árbitro estava muito longe do lance para ter visto esse detalhe? Estava distante também, Simão. O Wagner Magalhães é um árbitro, ele já está com uma certa idade, 45 anos de idade, ele apita de longe, ele é experiente, não é? O primeiro jogo foi o Bruno Ardeu que apitou, o segundo o Wagner Magalhães, que são 2 principais árbitros da Federação Carioca. E aí ele apita um pouco de longe, não é? Ele leva o jogo, conversa na boa, mas ele estava mal posicionado, longe da jogada. Deveria ter sido expulso o Bruno Henrique. E esse lance, inclusive, da expulsão do Bruno Henrique foi antes do gol. E o gol é outra reclamação, e uma reclamação muito grande dos torcedores, dos dirigentes. E essa reclamação, Simon, o Bruno Henrique estava impedido, lembramos das linhas que agora dobrou o tamanho da linha, não sei, era 6 centímetros a linha, agora 12 centímetros. Foi o que aconteceu. No começo da temporada, a Comissão de Arbitragem da Federação Carioca soltou, não é, um novo protocolo do VAR. Inclusive eu tenho ele aqui em mãos, e diz que a linha do impedimento, a espessura serão de 12 centímetros, para privilegiar o ataque. E com isso acabar com as imagens inconclusivas. Ajuda, mas não convence. E de fato, não convence essa imagem que eles mostraram. Uma parte da cabeça do Bruno Henrique está à frente dessa linha, mesmo dessa linha de 12 centímetros, essa linha azul, porque a vermelha ficou sobreposta. Então a azul, mesmo na azul, por esse ângulo, pela imagem que nós recebemos, a cabeça do Bruno Henrique está um pouquinho à frente. Né? Mesmo com a imagem, com a linha traçada de 12 centímetros, que eles aumentaram. Isso aí quem começou foi a Premier League. Hoje a Premier League tem o VAR automático, semiautomático, e o Campeonato Carioca colocou essa linha mais grossa, justamente para privilegiar o ataque. Mas no caso, a imagem que eu vi, aparece a cabeça do Bruno Henrique à frente dessa linha de 12 centímetros, portanto o gol em posição de impedimento. Tá aí. Em relação a isso, eu nem vou me estender muito, porque até no vídeo de ontem, de pós-jogo, aí aparece os flamenguistas pra zoar, e a galera zoando. Pensei que era botafoguense, que chororô. Mas não tava chorando em relação a isso. É classificação. Eu estava falando, Flamengo não precisa disso. Entende? Não precisa. Hoje não. Um tempo atrás, até pontuei isso, lembra? O Márcio Araújo, lá o Nixon, completamente impedido, que aí no bandeirinha sai correndo, comemorando o gol, e aí o título vai pro Flamengo. É uma conquista do Vasco, né? Esse papo aí de não sei quantos anos sem ganhar uma final, aí tem esse tipo de coisa, né? Precisa ser pontuado. Foi escandaloso o que aconteceu com o gol, né, do Márcio Araújo. Então, hoje o Flamengo não precisa disso. Tem investimento, tem bons jogadores, tem bom treinador, tem estrutura, né? Tá tudo certo. Não precisa disso pra ganhar do Vasco. Não precisa. O que aconteceu ali, em relação ao impedimento do Bruno Henrique, é assustador, uma coisa absurda. Teve um flamenguista que comentou assim, então por que não mostra o outro lado, né? A câmera de lá. Falei pra ele, porque aí, irmão, vai ficar mais feio ainda. Vai comprovar o absurdo que foi. Mas eu não estou chorando no sentido do resultado da partida. Compreenda. Não. Eu sei que esse gol, cara,
Claro que muda ali o contexto do jogo, de repente se o Vasco vai pro segundo tempo com 1-0 poderia, né, mudar alguma coisa, mas eu acho difícil, não tô falando que isso mudou o resultado do jogo, não estou falando, porque o comportamento do Vasco, se o Vasco volta com aquele, né, aquela atuação pavorosa no segundo tempo, provavelmente esse gol não iria importar. O Flamengo ia conseguir empatar ou virar o jogo da mesma forma, se a postura fosse aquela. Agora, se mudaria indo pro intervalo com 1-0, aí é outros 500. Eu, sinceramente, não sei. E aí o impedimento, o lance ali também do Bruno Henrique, é complicado. E teve flamenguista falando que o lance do Rayan não foi falta. Pô, pelo amor de Deus. E aí, família, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu gostaria de trazer esse corte aqui do Lédio e do Eric Faria. O Lédio falando de alguns detalhes do jogo, o Eric Faria também, das escolhas do Carille. E aí a gente volta aqui com a nossa opinião pra finalizar esse vídeo. Se liga só. Esforço fez. Você acha que fez muito? O Flamengo é um time muito sério. Você não acha que a virada veio de forma mais natural, não? Além de bom, o Flamengo tem muito vigor, né? É um time muito competitivo, que joga intensamente o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Eu falei muito isso durante o jogo, não sei o que o Alex, o Eric, o Felipe se concordam, mas eu acho que, além da diferença técnica, e é abissal, isso aí os números comprovam, fisicamente o Flamengo sobra diante do Vasco. O Vasco não consegue acompanhar o Flamengo. Hoje não conseguiu acompanhar nem até o fim do primeiro tempo. E o Flamengo treinou a semana inteira e o Vasco jogou na quarta-feira. Pois é, mas eu acho que não justifica, Luiz, que foi um jogo fácil. Foi um jogo tranquilo. Eu acho que é uma coisa mais profunda, essa questão física do Vasco. Eu não sou preparador físico, mas isso fica muito claro, a diferença física de um time para o outro. A parte técnica a gente não deve nem considerar, não entra no debate. Basta você ver que em 32 jogos o Vasco ganhou 2. Não é uma questão do time, é do momento do clube, da instituição como um todo, de tudo que fizeram com a instituição politicamente. Não estou falando da administração atual, tudo que foi construído nos últimos, ou destruído nos últimos 23 anos, entendeu? 25 anos. E a conta demorou a chegar, chegou agora. E o Pedrinho está lá tentando resolver, buscar soluções, alternativas. Agora, é muito difícil para o torcedor olhar isso e ter esperança. Qual o campeonato? A diferença é a seguinte, o Flamengo hoje está em outra prateleira, não é a prateleira do Vasco. Eles são rivais, mas a prateleira do Flamengo é lá em cima, a do Vasco é mais embaixo. Então, quando tiver um confronto, o Flamengo, você pode cravar lá que o Flamengo tem grande chance de ganhar, porque como tem ganhado quase todos os jogos. Porque a prateleira do Vasco hoje não é a do Flamengo, é muito acima do Flamengo. Qual a prateleira do Vasco? É brigar para ficar numa posição mediana no Campeonato Brasileiro, ter uma posição digna na Copa do Brasil para ganhar dinheiro, porque eu acho difícil ganhar a Copa do Brasil, e tentar brigar a vera pela Sul-Americana, que é uma competição, digamos, democrática, né? É aberta lá, depende do chaveamento, os times são mais ou menos iguais, você briga e tenta chegar na Sul-Americana. O resto, confronto contra o Flamengo, se conseguir empatar, uma vitória aqui, com o chute do Puma, vai acontecer uma hora agora. Normalmente vai perder, porque a prateleira é outra. E isso não é uma ofensa ao clube. Não, de jeito nenhum, é uma realidade. O Grafite pensam como eu, mas eu acho que o Carille caiu um pouquinho no conto assim, do encantamento do que foi o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, da questão ofensiva e tal. Eu acho que o Vasco deveria, na minha opinião, claro, estou falando depois do jogo, talvez seja mais fácil, mas já na quarta eu achava isso também. Ter um meio-campo mais forte, mais fisicamente mais bem dotado, até para poder competir e inibir o jogo de toque do Flamengo, do Gerson, do Arrascaeta, do De La Cruz. Eu acho que o time que o Carille pôs em campo hoje era um convite para o Flamengo, mesmo sem o Flamengo ter feito uma partida de alto nível, como todos nós vimos, eu acho que o Flamengo ficou muito confortável em campo. O Flamengo conseguia muito rapidamente roubar a bola e ficar com ela, tocando, ditou o ritmo do jogo. Acho que o Vasco deveria ter colocado um time mais forte fisicamente. Não, aí, até como foi o jogo de sábado, entendeu? A gente até conversou sobre isso aqui, né? Tá aí. Eu tenho alguns pontos para destacar em relação a essa visão aí do Lédio e também do Eric Faria. Primeiro, o problema do Vasco principal não é treinador. Que é isso, Thiagão? Pelo amor de Deus, não te aguento. Eu não estou defendendo o Fábio Carille. Eu vou pontuar aqui, o que ele fez ontem foi uma coisa constrangedora. É papo, sei lá, de repente era minha filha, ali na beira do campo, analisando a partida. O que ele fez ontem não existe. Eu tô vendo os comentários de geral em relação à permanência do Verratti, uma coisa assustadora. A análise que o Carille fez, né, da partida ontem, assim, não tem cabimento. É assustador o que o Carille fez ali ontem. Mas é o principal problema do Vasco? Não é. Tenho certeza disso. Faça um exercício comigo aí, me ajude. Me ajuda aí. Vamos pegar 2011, que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. De lá pra cá, destaca aí bons trabalhos. Ricardo Gomes, né, campeão carioca, campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Eu não vou citar aqui o Cristóvão, porque acho que pegou um trabalho pronto e o time do Vasco tinha ali, né, era qualificado, e o Vasco, né, conseguiu chegar longe na Libertadores muito pelo elenco, né, quando precisou realmente ali ajustar alguma coisa, o Cristóvão não foi aquele treinador, então não vou citar. Aí a gente vai, me ajuda aí. Dá pra destacar o trabalho do Jorginho em 2015?
né, numa campanha ali de recuperação, quase salvo o Vasco, com o Nenê, você destaca esse trabalho? Eu não vou destacar, sabe por quê? Porque o Vasco não conseguiu o objetivo, né, tentou, lutou, mas não conseguiu, caiu. 2016 eu não vou destacar, né, que foi um ano que o Vasco estava na Série B, fez até ali um bom ano com ele, né, mas não vou destacar isso. Foi campeão carioca, né, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, mas eu não vou destacar esse trabalho. Aí, Zé Ricardo, você pode até querer destacar também aí o trabalho do Jorginho. Então bota aí, Ricardo Gomes, Jorginho, Zé Ricardo em 2017, né, que conseguiu a vaga para a Libertadores. Depois a gente vai para o Professor, né, que conseguiu tirar o Vasco das últimas colocações e levou para uma Sul-Americana. Posso destacar isso? E Ramon Dias, que salvou o Vasco ali, né, daquela também campanha absurda que o Vasco estava fazendo. Olha isso, cara, olha os trabalhos. Eu não vou destacar o Rafael Paiva, porque você vai ficar puto comigo. Então, assim, olha isso, a gente tenta, sabe? O cara que salvou ali, o cara que tava na Série B ganhou. Não tem grandes trabalhos, porque o grande problema do Vasco não tá ali na comissão técnica. Tá aqui, ó. Eu tô muito Vasco, eu tô muito otimista com o futuro do Vasco. Você não vem pro lado de cá que você vai se dar bem. Eu estou trazendo dinheiro pro clube, estou trazendo um parceiro importante americano, que sabe das coisas. Eu me sinto, assim, bastante realizado de estar concluindo esse mandato e entregando um clube forte, competitivo e com as finanças rigorosamente em dia. Esse é o principal problema do Vasco. É isso aí que fragiliza o Vasco. É isso aí que apequenou o Vasco. É isso. Não é o ano de 2025, não é o presidente Pedrinho, não é o Vasco mudar o jogo pro Nilton Santos. É isso que fragilizou o Vasco. É isso que apequenou o Vasco ao longo de todos esses anos e faz hoje em dia, hoje no presente, a gente ter esse comportamento aí que tem contra o Flamengo. Pego como exemplo o que aconteceu com o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Por que isso não aconteceu com a gente? Porque certas pessoas que comandam o clube estão cagando e andando. E daí? Vendeu para 777, tá vivendo a vida normalmente. E ainda tem aí, né, 23 milhões para receber do Vasco. É isso. E a bomba ficou aí. Os torcedores, para quem tá gerindo o clube, quem tá administrando o clube nesse momento. Agora, eu não vou tirar aqui a responsabilidade do Carille. Não na eliminação, mas, cara, no entendimento do jogo. Foi uma coisa, assim, surreal. Porque o Led comentou aí, né, que é uma questão física, né? Olha o que ele tá pontuando. O Flamengo é mais físico que o Vasco. A parte técnica nem se fala. Então, assim, você entrar com o Verratti no jogo, beleza. Né? É o seu principal jogador, é o seu centroavante, é o cara que faz os gols. Mas você não tirar ele no intervalo e levar ele até o final do jogo é surreal, cara. É surreal. Porque, assim, existe uma explicação, e eu não sou da bola, nunca joguei, mas existe uma explicação para o Flamengo ser mais físico. Pode ser o trabalho, né, da comissão técnica, do preparador físico do Vasco, pode, mas eu acho também que é uma questão de característica. Olha os jogadores de beirada do Flamengo, de frente do Flamengo. Plata, Michael, e aí depois entra até o Luiz Araújo. É um time, família, que realmente tem as peças para pressionar, para marcar em cima. Claro que também conta com um bom trabalho do Felipe Luiz, né, para não correr errado. Tá todo mundo bem ajustado, agrupado, para não dar espaço, para não precisar correr tanto assim, e aí consegue pressionar o adversário. E ainda mais um time que tem medo de jogar, que tem as suas limitações que acontece com o Vasco. Mas aí você coloca o Ryan na beirada, que não tem essa característica de tanta mobilidade assim. Tem uma bola do Ryan na entrada da área no primeiro tempo, na nossa área, que ele faz um giro, né, para sair do jogador, e até pegar no tranco demora, porque o cara é pesado, o cara é alto, né, deve ter ali, sei lá, uns 80, quase 90 quilos, não sei, o Ryan, que é um jogador forte, é um jogador, cara, que vai ter dificuldade nessa beirada de campo. Ele não é leve igual o Plata, ou o Luiz Araújo, tem essa dinâmica também pra gente entender. E aí o Flamengo correndo, pressionando o tempo todo, a bola não chega no fundo, não tem cruzamento, quando toca pro Verratti, é um Deus nos acuda, que ele não sabe absolutamente nada, e o Carille não olhou para isso, deixou o Verratti 90 minutos. Cara, a gente fala tanta coisa, tá pequenando o Vasco, se a gente não entrar num debate que, poxa, o Verratti, com todo o respeito, que tem a sua importância, mas não é nada demais, não é nenhum craque, não é uma coisa absurda, é importante no contexto do Vasco, mas a gente não puder debater que ele tem o direito de sair, que ele pode sair, alguma coisa tá muito errada. Alguma coisa tá muito errada. No jogo de ontem, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, foi assustador. Eu acho que foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Um treinador do Vasco. Porque tava claro, ele não pegava na bola, ele não ajudava, ele não conseguia participar, não tinha cruzamento, quando tocavam nele ele não entendia, ele domina errado, e você deixou ele. Por que não o Ryan aqui com o 9 e botava alguém pra tentar correr pelos lados, pra pressionar, pra fazer o que o Flamengo tava fazendo com você? E não, você deixou o Verratti 90 minutos, pô. 90 minutos. Isso aí é a coisa o quê? De treinador realmente cagão.
Treinador cagão tá com medo de perder o grupo, tá com medo de perder o cara é o capitão. E aí outra coisa, o Verratti mostrou uma postura de liderança bacana no gol do Felipe Coutinho, né, de pênalti. Agora, se ele não tiver um entendimento que ele pode ficar barrado, não é jogador de grupo, porra. Não é jogador de grupo, então vaza também. Se vai ficar puto que em determinados jogos ele não tem um entendimento que não é jogo pra ele, como esse ontem, que a gente pontuou isso aqui, não era jogo para o Verratti. Não era. Por todo o domínio que o Flamengo tem, pela intensidade, pelo volume, não era. O Vasco não consegue, contra o Flamengo, levar essa bola da maneira que o Verratti gosta. Então teria que ter um jogador mais físico ali pra brigar, pra lutar na velocidade. E esse não foi o entendimento da comissão técnica, que foi terrível. Thiago, você defende a comissão, você defende a permanência do Carille? Defendo. Porque acho que qualquer outro treinador vai ter as mesmas dificuldades. Olha o teste aqui, a parada que eu fiz com vocês aqui. Destaca aí trabalhos de treinadores do Vasco nos últimos anos. Você não conta na mão. Então vai demitir o Carille, vai trazer outro, vai ter as mesmas dificuldades. Eu acho que, aproveitar aí a pré-temporada que ele fez, os jogadores ainda entrando, nesse estilo de trabalho dele, tentar organizar. E é isso. Porque vai trazer outro treinador, vamos passar raiva. Eu falava isso em relação ao Paiva no ano passado. Você vai trazer quem? Renato Gaúcho? Tomou 100 gols em 2 anos no Grêmio? Você vai trazer professor? Sabe, não tem um nome, cara. Não tem um nome. Não tem. Todo treinador que chegar no Vasco hoje vai ter dificuldade. Fui.